Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: a esposa do Cordeiro e o exército de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 56 a 58. Cumplicidade, a maior virtude de um casamento. Há 3 anos, quando começamos a falar sobre entusiasmo, excelência e inclusão, o Senhor me deu um sentimento muito forte de trabalhar a inclusão, primeiramente nos irmãos mais jovens. Por muito tempo, os mais velhos permaneceram à frente, trabalhando e se afadigando sem incluir os mais jovens. Então realizei uma experiência em São Paulo, onde a introdução dos mais jovens na equipe de apoio à Conferência de Jovens, hoje Geração Final, estava indo muito bem. Assim, buscando ter um novo começo, convidei 2 líderes mais jovens da igreja para almoçar comigo. Naquela ocasião, transmiti a eles meu encargo. Em seguida, um deles me chamou em particular e perguntou o que eu queria que ele fizesse, pois precisava entender claramente. Respondi que não queria nada formal ou que exigisse relatórios de atividades realizadas. Disse que tudo o que precisava era que ele tivesse um espírito de cumplicidade. A maior virtude do casamento é a cumplicidade. O que é cumplicidade? É confiança total. Quando um faz algo, o outro apoia. Um conhece o outro, um é como se fosse o outro. Esse é um casamento perfeito. Um casamento em que marido e mulher são cúmplices, pensam a mesma coisa, são uma só alma. Isso não significa que não tenha opiniões divergentes, mas que possui tanta realidade dessa unidade que se tornaram uma só alma. O casamento entre Cristo e a Igreja deve ser assim também. Muitas vezes temos nossas próprias ideias, nossas próprias opiniões, mas nós e o Senhor devemos ser um. Em 2 Samuel, temos um exemplo de cumplicidade. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: "Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém." Então aqueles valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 23, versículos do 14 ao 16. Nesse episódio, Davi apenas suspirou. Ele não queria que alguém fosse buscar água no poço, mas os 3 valentes foram buscá-la. Isso ocorreu porque os valentes e Davi tinham uma só alma. Eles não questionaram o que Davi queria, pois os 3 e Davi eram um. De igual modo, precisamos dessa cumplicidade entre nós, no mínimo entre os que cooperam na obra do Senhor. Devemos enxergar que quando se trata de cooperar com os irmãos que o Senhor colocou à frente da obra, não podemos fazer a vontade de nossa alma, mas seguir a alma desses irmãos sendo um. Se houver algum problema nesse sentido, nossa cumplicidade será afetada e não conseguiremos cooperar com o Senhor. Todos nós devemos ser cúmplices daqueles a quem o Senhor confiou sua obra. É assim que a Igreja pode unir-se a Cristo. Não buscar os próprios interesses. Em Filipenses, Paulo relata a cumplicidade entre ele e Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos do 19 ao 21. O que Paulo cita aqui é algo muito sério. Ele diz que dentre seus muitos cooperadores encontrou cumplicidade apenas em Timóteo. Esse jovem cooperador era para Paulo, o que os 3 valentes eram para Davi. Timóteo não questionava Paulo,
Tudo o que o apóstolo falava, ele fazia. Ele e Paulo eram uma só alma, tinham o mesmo sentimento. Esse é um item que precisamos aperfeiçoar-nos, especialmente os cooperadores e líderes de cada região onde atuam. Nossa necessidade é de fato aprender a cuidar do que é do interesse da igreja, do povo de Deus. Paulo tinha muitos cooperadores, mas revela que todos eles buscavam o que era seu próprio, ou seja, tinha seu próprio interesse. Quem sabe estava procurando um espaço na obra. Nós não precisamos disso. Se estivermos em unidade com os irmãos que nos lideram, crendo que a palavra que eles transmitem vem de Deus, não teremos nosso próprio interesse, nem buscaremos destaque ou legado espiritual. Além disso, não nos faltará espaço para ministrar. Por isso precisamos desenvolver a cumplicidade entre nós. Não buscar o próprio interesse significa buscar o que é de Cristo Jesus. Timóteo buscava a unidade com Paulo, pois buscava o interesse do Senhor Jesus para com a igreja. Deus precisa da igreja dos vencedores aliados a Ele para que naquele dia ela se una a Cristo. Mas se insistirmos em manter nossa própria alma, se ainda tivermos nosso próprio jeito de agir ou ainda buscarmos nosso espaço, procurando fazer as próprias coisas, teremos dificuldades quando o Senhor voltar, pois não faremos parte da noiva do Cordeiro. Nosso espaço deve estar sob a direção do Senhor em coordenação com os demais irmãos. Vamos buscar os interesses do Senhor Jesus e nos unir a Ele como sua noiva e seu exército.